Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi-vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando, cantando um refrão do nosso salmo. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutaste, ó Senhor. Esta é uma certeza que nós temos. O Evangelho descreve esta realidade para nós. O salmista, no que reza de forma poética, descreve isso. E o Senhor, através do Evangelho, traduz a oração do salmista em outras palavras, dizendo assim: Pedi-vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Esta certeza que nós temos que o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre está atento ao que nós rezamos. O Senhor está atento às nossas necessidades. Isto, o salmista traduz. Até pedir para que o ministério canta de novo, que é importante. Só o refrão do salmo. De forma que fique claro e compreensível para todos nós. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Vamos cantar de novo. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Cante, tome posse disso. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Não é verdade que em alguns momentos da vida, a sensação que nós temos é como se Deus estivesse muito distante, ou estivesse dormindo. A gente grita, clama: onde estás, Senhor? Jesus, acorda! Não é verdade que em alguns momentos, humanamente falando, parece que é assim que o Senhor está? Dormindo. E algumas vezes distante. Mas é só a sensação. É só uma interpretação humana, nossa muitas vezes. Porque na verdade, no concreto, o Senhor sempre está conosco. Ele é um Pai presente. Ele está ocupado conosco. Ele está preocupado com as nossas necessidades. No dia em que gritei, Senhor, tu me escutaste. É assim. O Senhor é um Pai, Deus é um Pai preocupado com os seus filhos. No que nós gritamos, Ele imediatamente ouve o nosso clamor.
E o evangelho de hoje nos ensina algo belíssimo. Nos ensina a rezar. Esse tempo no qual nós estamos vivendo na liturgia, o tempo da quaresma, ele é marcado pela penitência, mas é marcado sobretudo pela oração. Padre, como é que eu viverei bem a quaresma? Fazendo a penitência? Sim. Penitência corporal, deixando de comer um doce, ou uma comida que você gosta, deixando de colocar açúcar no café, você que gosta muito de café, você que é de Minas Gerais, aquele café bem doce, que já faz com açúcar, fica uma delícia. Gosto muito do café mineiro. Meus pais não são mineiros, são de Pernambuco, mas moram no Pará, já nasci no Pará, portanto sou paraense, mas meus pais têm um costume muito semelhante dos mineiros, já faz o café com açúcar. Uma penitência de tirar açúcar, beber ali o café mais amargo. Tem gente que gosta do amargo, mas tem gente que gosta muito doce. Para quem gosta do café muito doce, tirar açúcar, uma excelente penitência. Padre, eu gosto muito de um chocolate. Durante 40 dias não comerei chocolate. Vou olhar para ele, vou salivar, chega, vai escorrer assim pelo canto da boca, com vontade de comer o chocolate. Eu vejo o chocolate, não, vou deixar para Páscoa. Fica aí. Tem que ser marcada a quaresma pela penitência, sem dúvida, faz parte. Se você não o fez, o faça. Fará muito bem para a sua alma, para a sua vida. Porém, sobretudo, a quaresma precisa ser marcada pela oração. Porque é exatamente buscando o Senhor na oração que nós seremos fiéis à penitência feita. Porque senão podemos até fazer a penitência. 3 dias depois, se foi do café, a gente taca açúcar. Se foi do chocolate, vai andar com o chocolate no bolso da frente, de trás, dentro da bolsa. Não vamos conseguir viver a fidelidade. Mas mediante a oração, sim. Ou seja, a quaresma precisa ser marcada pela oração. Tanto é que você verá em vários momentos do Evangelho, durante os 40 dias, vai sempre trazer a nós a narrativa do convite à oração. Segunda-feira, por exemplo, o Senhor nos ensinou aquela oração belíssima que nós já conhecemos. Oração do Pai Nosso. Olha só, segunda falou sobre oração. Hoje fala de novo sobre oração. Ou seja, vai repetir muitas vezes. E por que da repetição? Exatamente para nos lembrar que nossa vida precisa ser marcada pela oração. Se a nossa vida é marcada pela oração, ela tem harmonia. O contrário também é verdadeiro. Se nós não rezamos, não temos harmonia nenhuma, nem na nossa vida, nem nos nossos relacionamentos, nem nada daquilo que nós fazemos. E o Senhor nos ensina a rezar, a pedir, a nos direcionar a Ele. E como se trata de oração, vamos aprender com os santos. Eu até fiz questão de anotar aqui no meu rascunho o que Santa Teresinha diz sobre a oração. Ela diz assim: para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado para o céu. É um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação, como no meio da alegria. Olha só. Olha como Santa Teresinha traduziu em poucas palavras. Inclusive, esse texto aqui está até no próprio catecismo, quando fala sobre oração. Para mim, oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado para o céu. É um grito de gratidão e de amor. Tanto no meio da tribulação, como no meio da alegria. Nós precisamos rezar todos os momentos. Sejam eles momentos alegres, mas também nos momentos difíceis, nos momentos tristes. Nós devemos rezar. Você que é pai de família, por exemplo, rezar quando comemora o aniversário do seu filho. Buscar o Senhor, bendizer a Ele pelo dom da vida do filho. Completou 1 ano, ou 15, ou qualquer outra idade. Mas também buscar oração quando perde o filho. É doloroso, mas é necessário.
para dizer assim que a oração precisa nos acompanhar em todos os momentos da vida. Em todos. E é isso que Santa Teresinha consegue traduzir. É um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Se existe uma fase na nossa vida que nós não rezamos, nós pecamos gravemente, porque não pode existir. Tem que ser todas as fases, todos os momentos da nossa vida tem que ser marcado. Com o quê? Com a oração. Esse grito, esse impulso do coração a nosso Senhor Jesus Cristo. Um olhar lançado para onde? Para o céu. Olha só. É uma frase que, meu Deus, se fosse para falar dela aqui, a homilia inteira daria de falar. É um simples olhar lançado para o céu. A oração nos lembra isso. A oração nos lembra que nós somos da onde? Somos do céu. A oração nos lembra que nós somos filhos. Filhos de quem? De Deus. A oração nos lembra que constantemente devemos permanecer em comunhão com aquele que nos criou. Eu repito, todos os momentos, sejam eles os fáceis, o cotidiano da vida, sejam os momentos difíceis, doença, perda de um ente querido, perda do emprego e assim por diante. Se a nossa vida é marcada pela oração, nós estamos no caminho certo. Caso contrário, eu até ousaria dizer, estamos perdidos, porque quem não reza se perde. E Santo Afonso de Ligório vai ser categórico nesta questão, quem não reza se perde. E ele diz até assim, traduzindo, quando se trata da própria salvação, ele diz, quem reza se salva, quem não reza não se salva. A necessidade de rezar sempre e em todos os momentos. São João Damasceno vai dizer, a oração é a elevação da alma para Deus, ou o pedido feito a Deus de bens convenientes. Essa segunda parte, sobretudo, eu faço questão de destacar para você que está aqui, bem como você que nos acompanha de casa. O pedido feito a Deus de bens convenientes. O que significa bens convenientes? Aqueles que estão de acordo com a vontade de Deus. Porque nem sempre o que nós pedimos está de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que ter clareza disso. Temos que ter clareza disso. Muitas coisas que nós pedimos não está de acordo com a vontade de Deus. Conclusão, não iremos receber. Olha só o versículo 7 e 8 do Evangelho que nós acabamos que estamos rezando, a liturgia nos apresenta. Pedi-vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta e assim por diante. Perceba um detalhe. Pedi-vos será dado, não o que pedirdes. Perceba que não está acrescentado isso. Pedi-vos será dado o que pedirdes. Não. Pedi-vos será dado. Para a frase aqui. Procurai e achareis. Não está dizendo procurais e achareis o que estáis procurando. Não continua. Para que batei a porta vos será aberta. Não está dizendo batei e a porta que você está batendo será aberta. Porque às vezes nós interpretamos de forma muito equivocada a Sagrada Escritura. Interpretamos ao nosso modo, ao nosso jeito, e não ao jeito que é. Não interpretamos a partir do que é a palavra de Deus, e sim a nossa convicção. Eu repito, pedi-vos será dado. Não está dizendo pedi-vos será dado o que você está pedindo. Exatamente porque nem sempre o que nós pedimos está de acordo com a vontade de Deus. Aqui nós podemos tirar uma grande lição. A oração não é uma espécie de ritual mágico. A oração não é uma espécie de ritual mágico. Faça-se e pensou que não se fez. Fica curado e ficou. Estava desempregado, acabei recebendo o emprego. Não é assim. A oração não é uma espécie de ritual mágico.
Tanto é que eu repito e faço questão de falar isso para você: pedi-vos será dado, mas não dado o que eu quero. Tanto é que o Senhor conclui nos versículos posteriores, o 9, o 10, o 11. Ora, vós que sois maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em outras palavras, Deus só nos dá aquilo que é bom. Deus só nos dá aquilo que é bom. Não podemos nos dirigir a nosso Senhor como se de forma mágica a oração. Não é esse o caminho. Você lembra quando Jesus estava no Getsemane e ele rezou ali, naquele momento difícil, onde ele suou até sangue. Olha só a dor de nosso Senhor nesse momento, a ponto de suar sangue. E humanamente ali, foi como se ele dissesse: eu vou desistir. Humanamente, era esse o sentimento do Senhor, de desistir. Tanto é que a oração dele foi: Senhor, afasta de mim esse cálice. Olha só, afasta de mim esse cálice. Ali nós tocamos na humanidade, nosso Senhor que disse: está pesado demais, eu não vou dar conta. Era como se o Senhor dissesse isso: eu não vou dar conta. Afasta, Pai. Só que até aí a oração está totalmente incompleta. Afasta de mim esse cálice. A oração completa é quando o Senhor diz, quando Jesus diz: Pai, mas que não seja feita o quê? A minha vontade, mas que seja feita a tua. Olha só, a bela oração de nosso Senhor. Afasta, Pai, esse cálice de mim. E ali ele está se referindo à sua paixão, morte e ressurreição. Mas que não seja feita, Pai, a minha vontade, mas a tua. Ou seja, aprendendo com nosso Senhor, a nossa vontade precisa estar submissa à vontade de Deus. O que nós pedimos precisa estar submisso à vontade de Deus. Podemos conseguir qualquer coisa? Sim, desde que o que nós estamos pedindo esteja de acordo com a vontade de Deus. Tudo é possível ao que crê? Sim, desde que o impossível no qual eu estou pedindo esteja de acordo com a vontade de Deus. Se estiver, joinha, tranquilo, Deus vai nos conceder. Perceba, o modo certo de rezar é esse: submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Porque senão nós somos às vezes prepotentes, em alguns momentos no que rezamos queremos inclusive mandar em Deus, ordenar a Deus o que é que Ele tem que fazer, e ai de Deus se não fizer. Nesse sentido, meus amados irmãos, a começar pelo padre Helenildo que vos fala, nós somos comparados a filhos birrentos. Sabe aquele filho birrento que pede chocolate para o pai e o pai não dá, ele se joga no chão e fica aquele negócio todo, e o pai põe ele de pé e se joga de novo? Filho birrento. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Pedimos algo para Deus e Deus não nos dá, a gente diz: Senhor, não vou mais rezar, não vou mais na igreja. Senhor, estou indo na igreja, estou indo na missa, estou me confessando, penitência, jejum, e Tu não estás me ouvindo, Senhor. Filho birrento, que quer que Deus faça a sua vontade, e não a vontade dEle. E não é assim. O Senhor nos ensina, mas vocês, e Ele se referindo a nós homens, os pais, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Com isso, amados irmãos, nós podemos entender uma coisa: Deus sempre ouve a nossa oração. Não só ouve, como responde. Deus sempre responde a nossa oração. Padre, não é verdade. O senhor acabou de fazer uma afirmação que o senhor está totalmente equivocado, padre. Porque eu já rezei muitas vezes e Deus não ouviu a minha oração e não respondeu. Será?
Será? Sim, padre. Meu filho estava acamado, doente. E eu pedi a Deus que ele não morresse, ele morreu. Padre, eu estou assim, em cima da cama há muitos anos. Já pedi para Jesus me curar, ele não me curou. Padre, eu estou desempregado desde o início da pandemia. 1 ano já rezando, padre, e Deus não ouviu até hoje a minha oração. Quem é solteiro, padre, eu estou rezando para casar, sobretudo nesse ano de São José. Já pedi para todos os santos, estou aproveitando agora para pedir a intercessão de São José. Esse ano é para valer, padre. Padre, eu estou quase com 60, desde os meus 13 que eu estou rezando. O Senhor não ouviu ainda o meu clamor, padre. Estou achando que não vou casar, eu estou querendo casar. Aqui eu poderia dar vários outros exemplos. Você dizer, Deus não me ouve. Ou Deus não me ouviu e muitas vezes. E não é verdade. A questão não é propriamente Deus deixar de nos ouvir. A questão é a resposta que Ele nos dá, que nem sempre é de acordo com o que nós queremos. Que existem 3 maneiras, se assim nós podemos dizer, de Deus nos responder. Sim, não e ainda não. Deus pode nos responder dessas 3 formas. Sim, não ou ainda não. Se nós pedirmos algo que esteja de acordo com a vontade dEle, qual é a resposta? É sim. Se nós pedirmos algo que está de acordo com a vontade de Deus, a resposta dele é sim, é um joinha. Se fosse numa linguagem de internet, é um like, ele daria um like. Joinha, padre Helenildo. Um like. Porém, se nós pedirmos algo que não está de acordo com a vontade de Deus, qual é a resposta dele? Não. Sejamos sinceros, quem de nós quer ouvir de Deus não? Quem de nós? Até do ponto de vista humano, é difícil quando alguém diz não para nós. Recordemos nós, dos nossos pais, a gente queria sair, pai, eu posso ir a tal lugar? Não. Chega com o dente assim um no outro, de raiva. Mas pai, não sei o que, vai ser muito bom, meus colegas vão estar lá, pai. Por isso mesmo, porque eles estão lá e que você não vai, que eu sei que vão fazer besteira. E o não do pai, quantas vezes eu fiquei irritado com meu pai, porque estava proibindo eu de ir a algum lugar, fazer alguma coisa, mas meu pai sabia o que eu ia fazer. E o que ele dizia? Não. Eu até recordo um fato quase engraçado. Eu tenho 2 irmãs que são freiras, a irmã Luciene e a irmã Leidiane, são da congregação do Preciosíssimo Sangue. Eu nem sei se ela lembra disso. Se ela estiver assistindo, ou senão depois eu vou falar para ela, ela deve ou me xingar ou rir comigo. Na fase ali de seus 16, 17 anos, mais ou menos, eu lembro que ela queria sair para uma festa, até lá perto mesmo da minha casa, só que ela colocou uma saia que estava acima do joelho. Ela estava arrumada já para sair. Meu pai olhou assim, e essa saia aí, minha filha? Aquele risadinho assim. Pá, tá bonita. Meu pai, tá bonito para me rasgar. Tá não. Tire e vista outra. Se você não trocar, não vai. E eu lembro que na ocasião toda lá, ela jogou a saia debaixo da cama. E acabou que nem foi para o lugar onde deveria ir. Na hora ficou muito irritada. Não vou. Já que eu não vou, que essa saia também não vou. Conclusão, não foi, mas também não foi liberada para ir com a saia que estava. Depois ficou tão longa a saia dela que virou freira, vai até lá embaixo. Depois alongou demais. Alongou tanto que ficou até lá embaixo. E além do vestido grande, ela colocou um véu na cabeça. Você olha para ela, só vê o rostinho assim, o resto tudo branco. E ela é pequenininha, eu sou pequeno, ela é menor do que eu, pense só o tamanho dela. Mas recorda esse fato para dizer isso, que até diante dos nossos pais, quando ele nos proíbe algo, nós ficamos irritados. Irritados, filhos birrentos. Só que nossos pais, muitas coisas que ele nos proíbe, ele sabe. Se ele nos der autorização, nós faremos besteira. Se ele nos der autorização, nós faremos besteiras. Conclusão, não nos deixa ir.
E o Evangelho usa exatamente essa expressão: se o pai da terra, imperfeito, sabe dar coisas boas aos filhos, imagine o pai do céu. É por isso que a resposta de Deus muitas vezes para nós é não. Muitas vezes Deus nos responde com não, e nós ficamos revoltados. Meu Deus do céu, como é que isso, como é que aquilo, aquela ladainha, murmurando contra Deus. Meu Deus do céu, aprendamos nós a rezar. Se o que nós pedirmos estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos dar. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. O que você pediu a Deus, se é de vontade de Deus, Ele vai te dar. O que o Padre Helenildo pedir a Nosso Senhor, se é da vontade dele, Ele vai me dar. E se Ele não der, eu tenho que dizer: Senhor Jesus, então significa que eu não devo. O que eu te pedi não é para me receber. A terceira resposta de Deus: talvez o que nós pedimos esteja de acordo com a vontade dEle. Só que tem uma questão: o tempo de Deus é diferente do nosso. O Senhor vê sempre o todo, nós vemos só uma parte. Nós enxergamos só uma parte. Deus enxerga o todo. Portanto, se nós pedirmos algo a Deus, que até esteja de acordo com a vontade dEle, só que se não for o tempo oportuno, o que o Senhor responde? Ainda não. Olha só, rapaz. Deus nos responde: ainda não, Padre Helenildo. Por exemplo, eu queria ter sido ordenado padre praticamente início de 2020. Só fui ordenado no meio do ano, dia 7 de junho. Queria ordenar logo cedo. Deus disse para mim: não. Sim. Porém, foi um não momentâneo. Padre Helenildo, não é agora. Você vai ser ordenado, fique tranquilo. Você vai ser ordenado. Dentro da pandemia, quando o negócio estava grosso, meus pais nem puderam estar. O senhor vai ser ordenado, padre? Mas ainda não. Pelo amor de Deus, Senhor, eu não acredito uma coisa dessa. Estudei tanto tempo, fiz filosofia, teologia. Fiz meu caminho vocacional lá por Palmas, andando 24 horas para chegar no caminho, chegar no encontro vocacional. Todo mês esse mesmo trajeto. 2 anos de caminho. 3 anos de filosofia, 1 ano de missão, 4 de teologia, 1 ano após a teologia, fazendo mais missão. E agora, Senhor, ainda Tu vem dizer para mim que não dá para ser ordenado no início do ano? É demais, Senhor. Poderia ter feito esse tipo de reclamação. E adiantar? Ia adiantar o quê? Nada. Não ia adiantar de nada. Poderia ter me jogado aqui, ó, no santuário do Pai da Misericórdia, perto do sacrário, para lá e para cá, rolando, igual um filho birrento. Ia adiantar de alguma coisa? Não. Até chegar o dia que nesse lugar, e eu fiquei bem aqui mais ou menos, ó, deitado no dia da minha ordenação. Deixa eu até deitar de novo aqui. Até chegar o dia que eu deitei aqui, e a ladainha, belíssima de forma cantada. Depois fiquei de pé. Quase ordenado de novo, né? Fiquei de pé. Dom Benedito Beni dos Santos impõe as mãos e eu estava bem aqui assim, mais ou menos. Ajoelhado aqui, Dom Beni impõe as mãos, reza a oração consacratória e eu me torno padre no dia 7 de junho de 2020. Foi esse dia que foi vontade de Deus para que eu pudesse ser ordenado e não no início do ano como eu queria. Nessa ocasião, Deus disse sim, porém ainda não. Porque é assim na nossa vida. Deus pode até dizer sim, mas às vezes Ele acrescenta uma palavrinha, que ainda não. Calma aí, padre, vai dar certo, mas ainda não. Para dizer assim que Deus sempre ouve a nossa oração. Dessa conversa que Deus não ouve a nossa oração não é verdadeira. Eu repito, olha só o que o Senhor de pedir vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todos aqueles que pedem recebem, quem procura encontra e quem bate a porta será aberta. Ou seja, a certeza da oração que é ouvida por nosso Senhor. No dia em que gritei, vós me escutaste ao Senhor, disse o salmista.
Ou seja, não tem dia. Aposto que quinta-feira, será que Deus está me ouvindo? Quinta-feira, quase sexta, estou achando que deve estar muito ocupado. Deus deve estar muito ocupado. Será que eu peço hoje? Deixa eu ver, eu peço ou não peço? Quinta-feira, será que é um dia bom de pedir para Deus? Já trabalhou tanto de segunda a quinta, será que não, eu vou deixar para segunda? Porque segunda ele vai ter um final de semana para descansar, no dia de domingo ele descansa, né? Então na segunda ele vai estar descansado, ele vai ouvir o que eu vou pedir para ele. Não, meu Deus do céu, o Senhor nos ouve todos os dias, todos os momentos, não existe momento que Deus não nos ouve. Se nós entendermos a oração dessa maneira, pronto, deixaremos de ser filhos birrentos, que quer conseguir de Deus a todo custo o que quer. Não é por aí. Nós não devemos conseguir de Deus o que nós queremos. Precisamos conseguir de Deus o que Ele quer. Perceba a diferença. É o que Deus quer e não o que eu quero. A própria oração do Pai Nosso nos ensina isso. Pai Nosso, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino. Seja feita a vossa, o quê? Gente, a gente reza isso no Pai Nosso, e por que no dia a dia a gente esquece? Fica filho birrento e jogando no chão, se o Senhor não me der, eu vou mudar de religião. Já que o Senhor não me deu aqui, eu sou católico desde sempre, Senhor. Nasci no catolicismo, mas se Tu não me curar, eu não vou citar uma igreja para não escandalizar os pequeninos. Eu vou para tal igreja, Senhor. Mas católico eu não vou ser mais. Olha só, isso é filho birrento. É filho que não sabe o que está pedindo. Seja filho autêntico, o filho que diz: Senhor, eu quero, mas é o que Tu queres? Senhor, essa é a minha vontade, mas é a Tua? Senhor, se for a Tua, ok. Meu Deus do céu, se a gente entender que Deus sabe da nossa vida mais do que nós mesmos, nós vamos rezar melhor. Tem alguém para saber mais da nossa vida do que Deus, que nos criou, que nos sustenta com a sua mão de Pai? Tem alguém que quer mais bem a nós do que Deus? Tem alguém, existe alguém que quer o melhor de nós mais do que Deus? E por que nós não submetemos a nossa vida à vontade de Deus? Por quê? Por quê? Se Ele é o nosso Deus, se Ele é o nosso Pai, se Ele sabe tudo da nossa vida, se Ele sabe o que é o melhor para nós, por que não submeter a nossa vida à vontade dEle? Eu peço ao nosso Senhor que nos livre do espírito de sermos birrentos. Birrentice, sabe que existe isso no português? As professoras de português que me ouvem aqui, a colega deve ficar escandalizadas. Birrentice. Se não tiver, depois acrescenta aí no dicionário. Birrentice. Não podemos ser filhos birrentos, não. Filhos obedientes, diz Pai. Que seja feita a Tua vontade. Outro aspecto da oração, e aqui nós aprendemos sobretudo com Santo Agostinho, e o catecismo da igreja faz questão de citá-lo. Antes de citar propriamente Agostinho, o catecismo no número 2559 vai dizer: a humildade é o fundamento da oração. Temos que ter humildade na hora de rezar. O catecismo vai dizer, cita o que São Paulo diz: não sabemos o que havemos de pedir nem rezar, mas o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. Esse sentido que eu sou auxiliado pelo Espírito Santo. Eu não rezo porque eu quero, eu rezo porque o Espírito Santo me ajuda a rezar. A humildade de saber que a nossa vida está submissa a Deus e não nós acima de Deus. Veja que quando nós pedimos as coisas e não submetemos à vontade de Deus, nós nos colocamos acima de Deus. Nós ditamos e dizemos a Deus o que fazer de nós. Olha só, tem ideia que prepotência é essa? Vou fazer uma comparação absurda só para você entender. É como se esse ambão aqui, que é um ser inanimado, é uma madeira que foi extraída, depois feita esse ambão. É como se um ambão dissesse para mim: Padre Elenilton, tira a Bíblia aí de cima, tira esse tablet, esse negócio aqui,
Tira daí. Não quero que o Senhor use mais em cima de mim aqui não. Estou cansado. Estou cansado desse negócio. Para dizer assim que às vezes nós queremos dar ordem a Deus. Por isso que do exemplo absurdo do ambão. Queremos dizer a Deus o que é que Deus deve fazer. Não é o contrário. Foi Deus que nos criou, Ele é o nosso Pai. É Ele quem tem de ditar a nossa vida. É Ele que tem de orientar a nossa vida, e não nós por nós mesmos. E esse sentido da humildade. Eu submeto a Deus a minha vida. Santo Agostinho vai dizer, o homem é um mendigo de Deus. O homem é um mendigo de Deus. Esta frase poética de Santo Agostinho para dizer, nós dependemos tudo de Deus. Nós dependemos tudo de Deus. Não é verdade que o salmista vai dizer que os soberbos Deus não ouve, mas aos humildes o Senhor fica se derretendo. O Senhor se derrete aos humildes e despreza os soberbos. Qual é a oração que chega ao céu? A oração dos humildes. A oração dos simples, a oração daqueles que dizem, Senhor Jesus, eu submeto a minha vida a Ti. Tu que me criaste, Senhor, Tu que és o meu Pai, portanto eu submeto a minha vida a Ti. Esse gesto de humildade. Eu não existo por mim mesmo. Eu não vim à existência por mim mesmo. Eu vim à existência por causa do amor de Deus. Porque Deus quis. E eu sou sustentado. A minha vida é sustentada porque Deus quer. Porque no dia que Ele não quiser, um sopro. Acabou. Um sopro. Tchau, Padre Helenildo. Fica só a veste. O resto já foi. A nossa vida é sustentada por Deus. Deus nos criou e nos sustenta. Sustenta a nossa existência. E às vezes nós queremos dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer. Tem ideia do que prepotência é essa? Dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer e o que é que Ele não tem que fazer. Por isso que a humildade, os humildes agradam a Deus. Quanto os que não agradam a nosso Senhor, a oração dele prepotente. Obrigado aí pelo auxílio necessário nesse momento difícil. Os prepotentes. O Senhor ouve a oração dos humildes, mas dos prepotentes não. Os prepotentes Deus não ouve. Quem acha que é superior a Deus, Deus não ouve. É prepotência, mas o humilde não. No que ele pede, o Senhor já o escuta. E por fim, para nós concluirmos esse momento de reflexão do Evangelho, nós precisamos entender a oração como momento, oportunidade de comunhão com nosso Deus. O Senhor nos criou para a comunhão. O Senhor nos criou para a intimidade com Ele. O Senhor nos criou para isso. Recordo para você o livro do Gênesis. Deus faz o homem e a mulher, toda aquela narrativa que nós já conhecemos, Adão e Eva, os coloca no jardim do Éden, no paraíso, e o Senhor toda tarde, o que ele fazia? Ia visitá-los, tomar um cafezinho mineiro com Adão e Eva, com pão de queijo, toda tarde, mas não falhava uma, estava lá o Senhor visitando Adão e Eva. No dia que eles pecaram, o que aconteceu? Eles perderam esse privilégio. Eles foram expulsos do paraíso, já não tinha mais cafezinho doce, já não tinha pão de queijo. E eles sentiram falta. O Senhor já não o visitava no final da tarde, porque eles não estavam no paraíso. Essa forma analógica de dizer assim que nós fomos criados para a comunhão, fomos criados para estar com nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos com Deus constantemente. E a oração é esse movimento de Deus que nos faz permanecer com Ele. E entendendo que o primeiro interessado de comunhão não é nós para com Deus, é de Deus para conosco. Tanto é que São Paulo vai dizer isso, que
que nós não somos capazes nem de dizer Jesus é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo. Olha só, dizer Jesus é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo, nós não somos capazes. Ou seja, é o Espírito que nos move. Não é que nós queremos, é que o Espírito nos move. Para dizer que tudo depende de nosso Senhor. E a iniciativa é sempre dele. Recordo para você, por exemplo, a passagem de Jesus com a samaritana, quando estava ali no poço. O Senhor, quando a samaritana chega, Jesus já estava. Depois você olha lá em João 4:10. Quando Jesus chega, quando a samaritana chega no poço, Jesus já estava. E Jesus diz, dai-me de beber. Olha só, é Jesus que pede, dai-me de beber. Para dizer assim, a iniciativa primeira é de Deus para a comunhão. Que Jesus naquele momento queria fazer comunhão com aquela samaritana. Jesus queria que ela se encontrasse com ele e tivesse a sua vida transformada. E quem teve a iniciativa primeira? Nosso Senhor. É Deus que quer ter comunhão conosco em primeiro lugar. Ele se antecipa, Ele nos procura. O catecismo da igreja de forma belíssima vai dizer: a maravilha da oração revela-se precisamente quando ele descreve aqui sobre São João 4:10, à beira do poço, aonde vamos buscar a nossa água. Aí é que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. Ele antecipa-se, procura-nos, e é Ele que nos pede de beber. Jesus tem sede e seu pedido brota das profundezas de Deus que nos deseja. A oração, vai dizer Santo Agostinho, saibamo-no ou não, é o encontro da sede de Deus com a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Vou repetir. A oração, saibamo-no ou não, é o encontro da sede de Deus com a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Olha só, é isso que é oração. Deus se antecipa. Deus quer que o Padre Helenildo tenha comunhão com ele. Deus quer que você que está aqui no santuário tenha comunhão com ele. Deus quer que você que está em casa tenha comunhão com ele. E de forma poética, Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. É interessante nesse sentido poder perceber que a oração sincera, a oração mais sincera que nós podemos fazer e a mais eficaz, não é aquela necessariamente que nós falamos do profundo do nosso coração. Padre, eu fui falar com Jesus e eu falei do mais profundo do meu coração. É uma oração boa? Sem dúvida. É uma oração sincera? Sem dúvida. Mas a oração mais eficaz, sabe qual é? Não é aquela que eu falo do profundo do meu coração, mas é aquela que eu escuto o que está no coração de Deus. Essa oração é demais. Essa oração é demais. Quando eu escuto o que está no coração de Deus. E São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer: o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Olha, até mesmo as profundezas de Deus. Aquela intuição que você tem que nunca teria. É porque não foi você que falou do profundo do coração. Foi Deus que falou do profundo do coração dele a você, a mim. Essa oração é belíssima. E nós devemos aprender. Mais do que falarmos, mesmo que seja do profundo do coração. Olha só, eu não estou dizendo conversa para boi dormir, não. Eu não estou falando de conversa de mesa às vezes, não. Eu estou falando de falar da intimidade do coração, do profundo do coração. Que mais eficaz e mais belo, mais significativo do que eu falar, é eu ouvir o que está no coração de Deus. Mas eu só sou capaz de ouvir o que está no coração de Deus se eu tiver comunhão com Ele. Não é verdade que quem vive mergulhado no Senhor tem intuição? Que você diz, para onde essa pessoa tirou isso? Como é que pode? Como é que pode um negócio desse? De onde ela tirou isso? Não é assim que a gente olha para a vida dos santos, como ele
Rapaz, calma aí, Santo Agostinho, como é que ele escreveu um negócio desse? Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Rapaz, como é que chegou a essa conclusão? Só se chegou a essa conclusão porque Santo Agostinho estava tão em comunhão com Deus que ele era capaz de ouvir o que estava no segredo do coração de Deus. Porque Deus só revela os seus segredos para quem Ele é íntimo. Deus não revela, nós em si, quem de nós revela intimidade para... Ei, fulano, de onde tu é? Minas Gerais, rapaz, mineira é gente boa. Deixa eu te contar uma coisa aqui, só que é bem íntima, tá? Eu não te conheço não, mas eu vou contar. Quem é doido de dizer um negócio desse? Ninguém diz, a gente diz a intimidade para aquele que é nosso amigo, aquele que nós confiamos. Deus não é diferente. A intimidade do coração de Deus só é vista por quem é íntimo dele. Deus só revela a intimidade do seu coração para aqueles nos quais ele é íntimo. Se nós formos íntimos de Deus, nós saberemos coisas que nós nunca saberíamos se não fosse a partir da intimidade. Porque o Espírito Santo vai dizer, São Paulo, revela aquilo que está nas profundezas de Deus. Revela o que está nas profundezas de Deus. Quer ouvir o que Deus quer dizer para você? Quer ouvir? Seja íntimo dele. Viva em comunhão com ele. Não é jogando bolinha no chão. Deixa eu ver o que Deus fala. Vai morrer seco. Não vai saber nunca o que Deus quer para você. Vou onde é que a gente lê a mão. Lê aqui na minha mão o que Deus quer. A única coisa que vai ver é listrinha na mão para poder fechar e abrir. Deixa eu ver, deixa eu ir em fulano para saber sobre o que Deus quer sobre a minha vida. Não dá certo. Você quer saber mesmo o que Deus quer sobre a tua vida? Tenha comunhão com Ele. Porque só quem tem comunhão, quem vive intimidade com o Senhor, é que Ele revela os seus segredos. Portanto, amados irmãos, eu quero pedir a nosso Senhor que nos dê esta graça. Como eu vos disse, não é questão de querer. Não é questão simplesmente de querer. É verdade que passa pelo nosso querer. Passa pela nossa vontade. Passa, mas não é propriamente a nossa vontade que determina. É a vontade de Deus. É o querer de Deus. É o impulso do Espírito. Para que nós tenhamos comunhão com Ele. Que o Espírito Santo suscite no mais profundo do nosso coração esse desejo de comunhão. De amor a Ele. E entendendo que se Ele é o nosso Pai, e Ele é, Ele sempre ouve a nossa oração. Ele sempre ouve o nosso clamor. É um Deus que está atento às nossas necessidades. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. E se o que eu pedi, o que você pediu não foi dado, hoje à noite, coloque a cabeça no travesseiro, coloca a mãozinha assim, o jeito que você dorme, cada um tem um jeito, né? Coloca a cabeça no travesseiro e diz, Senhor, eu estava muito preocupado, mas depois da liturgia de hoje eu estou tranquilo, porque se tu não me concedeste, Senhor, o que eu pedi é porque não é a tua vontade, ou ainda não é o tempo de tu me dar. Durma tranquilo, sabendo que Deus cuida de você, sabendo que Deus cuida de mim, sabendo que Deus cuida de cada um de nós. Mas não é possível a gente cantar a música da Salete? Deus sabe que é melhor? Dá para cantar? Pegou aí de surpresa, mas a gente faz ao vivo e a cores. Você é um cara bom, cantor da hora. Então convido você a ficar de pé. E no término desta homilia, motivado por esta liturgia, o que é bela a liturgia, que nos direciona, nesta tarde de quinta-feira, para que sermos mais íntimos de Deus? Para que termos mais comunhão com o Senhor? Então esta música, ela traduz tudo o que o padre falou. Se eu tivesse de traduzir, padre, o senhor falou que sou o homem da cobra. O senhor falou que sou o homem da cobra, padre. Mas vamos ouvir esta canção e ela traduz isso. Que Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Cantemos. Deus sabe o que é melhor para mim.
Deus sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para mim. Repete. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para mim. Vocês cantando agora. Deus sabe o que é melhor para mim. Declare isso, coloca a mão no coração. Deus sabe o que é melhor para mim. Acalma o teu coração. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para mim. E com tuas palavras diga isso para Deus. Eu creio, Senhor. Tu sabes o que é melhor para mim. O que é o melhor para mim. E eu nessa Eucaristia me coloco sob a tua vontade. Sabe, Senhor, que é o o melhor. O único pedido que eu te faço nesta hora, Senhor, é um coração humilde, Jesus, para minha sincero. Família. Tu sabes, Senhor, o melhor para a minha vida. Um coração confiante. Eu acredito, Senhor, eu abandonado à tua vontade. Tomo posse, Senhor Jesus, a graça de ser íntimo teu, que tu de poder ouvir e prescrutar o teu coração. Sabes o que é o melhor. Tu sabes para o que é melhor para mim, Deus. Eu tomo posse, Senhor. Dai-me esta graça. Tomo posse desta certeza, Senhor. Existem pedidos que nós podemos fazer que sempre são atendidos, sempre. Quando nós pedimos o Espírito Santo, quando nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, quando nós pedimos um coração puro, um coração disposto a submeter-se à vontade dEle, então peça isso agora. Diga: Senhor, dai-me um coração humilde, dai-me um coração sincero, tira de mim todo o orgulho, toda a prepotência, toda a arrogância, e dai-me um coração, Senhor, cheio de fé e de esperança. Aumenta a minha fé e a fé do teu povo que aqui está, Senhor, porque nós cremos que esse pedido nunca deixará de ser atendido, porque esta é a tua vontade para nós, que tenhamos fé, que sejamos humildes, santos. Por isso, Senhor, faz-nos santos, humildes, sinceros, Senhor. Aumenta a nossa fé. Nós cremos em Ti. Aumenta a nossa confiança em Ti. Nós cremos em Ti, Deus. Aumenta a nossa esperança. Nós esperamos em Ti, mas aumenta a nossa esperança. E cante: Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para mim. Se existe uma certeza que nós precisamos ter e carregá-la conosco para toda a nossa vida, é essa: Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você que está aqui. Deus sabe o que é melhor para você que nos assiste de casa pelo sistema Canção Nova. Tranquilize o teu coração, sabendo que você tem um Deus que cuida de você, tem um Pai que trata você como filho, trata a mim como filho. E se Ele é nosso Pai, para que tanta preocupação? Para que vivermos preocupados exageradamente? Não, nós temos um Deus que nos ama. Porque nos ama, cuida de nós. E o seu cuidado é sempre concedendo a nós o que é melhor. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas
sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.